Hoje nós vamos entender como a roupa modela o nosso corpo. É como uma espécie de desenho e cria diferentes padrões visuais e geométricos, a depender das modelagens, das cores e até mesmo dos tecidos. A gente vai entender melhor como funciona essa relação entre roupa e corpo, a partir da perspectiva de o que é um caimento, qual o tamanho adequado das suas peças, como os formatos corporais interferem nessa relação e até mesmo algumas das modelagens que mais valorizam a maioria dos corpos e como usar roupas oversize. Entender esses diferentes padrões nos possibilita fazer escolhas mais assertivas na hora de escolher e compor os nossos looks, de comprar peças novas, escolhendo roupas e peças que vão valorizar a beleza natural do nosso corpo, a depender da nossa intenção e nosso objetivo de imagem. Porque podemos ter a intenção de criar harmonia ou de criar impacto, de criar uma valorização de partes que nem sempre os padrões estéticos da sociedade dizem que são os melhores. E é muito importante isso que eu quero ressaltar para vocês. Nossos corpos, eles são diversos. Eles possuem diferentes formas, tamanhos, volumes e não tem nada de errado com eles. Algumas perspectivas um pouco mais ultrapassadas ainda usavam essa perspectiva de certo e errado, mas isso limita muito as nossas possibilidades de nos vestir. A análise de biotipo que acontece na consultoria de estilo, ela deve servir para orientar, jamais para limitar. Perspectivas mais antigas utilizam o formato ampulheta como padrão ideal de beleza. Mas será que é esse mesmo o único padrão possível nessa variedade de corpos que temos no mundo? Defender apenas um tipo de beleza é, de certa forma, não observar a natureza. Essa é uma frase da Clarissa Pinkola Estes, no seu livro Mulheres que Correm com os Lobos, e ilustra muito bem essa possibilidade de uma consultoria de estilo que não se limita a padrões. Algumas das veteranas que eu mais admiro na consultoria de estilo e de imagem, como a Priscila Cítera do Vestindo Autoestima e a Jéssica Lopes, questionam justamente esses padrões limitantes entre certo e errado, e a análise de biotipo como uma sequência de regrinhas que nos limitam. Mas não se preocupem, que hoje vocês vão aprender muito bem como que essas ilusões de ótica, como que essas modelagens interferem no nosso corpo. Vamos lá? Vamos começar entendendo o que é um caimento. Caimento é como a roupa se comporta no nosso corpo e vai depender do tamanho da peça, da modelagem e até mesmo dos tecidos. Um caimento de qualidade, além do aspecto visual e estético, também proporciona conforto. Sabe aquela saia que fica subindo toda vez que você senta ou que você anda? Ou aquela blusa que provavelmente está com os botões todos esticados ou incomodando aqui embaixo do braço? Aquela calça que aperta na cintura? É uma peça que provavelmente não tem um bom caimento. Vamos começar pela escolha dos tecidos? Diferenciando entre tecidos que esticam e tecidos que não esticam. Os tecidos que não esticam são aqueles que não possuem elastano na sua composição. Alguns exemplos é o cetim, o linho, o poliéster e a viscose. Esses tecidos, o ideal é que sejam usados de forma mais soltinha, não muito justa ao corpo. Porque se a gente usa tecidos que não têm elastano muito justo ao corpo, corre o risco de marcar demais ou criar linhas e vínculos e excesso de pano que não fica com um aspecto visual bacana. O jeans, quando ele não possui elastano, ele não cede. Algumas pessoas dizem que ele cede, mas é muito difícil. Quando o jeans cede é porque tem elastano na sua composição. Se você comprar um jeans que não estica, que seja muito justo ou menor do que seu tamanho, ele provavelmente vai te incomodar. Resista à tentação de querer comprar um jeans que fique muito à conta do seu corpo. Se ele não tiver elastano, quando você sentar, quando você se movimentar ou qualquer alteração mínima de peso, você vai sentir desconforto. O ideal é que você tenha ali uma pequena folga de 1 centímetro, coisa ali de um dedinho, tá? Não precisa ser folgas grandes. Até porque as folgas grandes vão ter excesso de tecido, excesso de pano. E caso você precise ajustar, mesmo que você vá com uma costureira profissional, como a peça já foi estruturada para aquele tamanho, às vezes corre o risco de você não conseguir diminuir num formato bacana para o seu corpo. Então não é comprar uma peça 2 números acima, é só observar se tem essas pequenas folgas, esses pequenos espaços.
coisa ali de 1 centímetro, um dedinho, para você ter espaço até para pequenos ajustes. Mas se você precisar fazer grandes ajustes na peça, corre sérios riscos dela não ficar legal, porque a estrutura dela já foi pensada para aquele tamanho maior. Todos nós sofremos variações corporais ao longo do dia, ao longo dos dias e das semanas. Então, por exemplo, quando a gente acorda, né, a gente tá ali com a barriga sequinha, assim que a gente come, a barriga já ganha um pouquinho de volume. Tudo isso interfere também na nossa modelagem. Uma coisa que eu utilizo muito é que quando as roupas são mais justas, eu prefiro que elas tenham elastano na sua composição. Principalmente para nós mulheres que sofremos com as variações do ciclo hormonal ao longo do mês. Então vai ter dias que a gente vai estar mais inchada, dias que a gente vai estar menos inchada. Então essas roupas que são um pouco mais justas, eu prefiro que elas tenham elastano, tanto para acompanhar as transições do meu corpo, quanto para trazer um pouco mais de conforto. Então, os tecidos que esticam, como malhas, moletons e tecidos que possuem elastano na sua composição, são ótimos nesses aspectos de conforto e de adaptabilidade ao nosso corpo. Quais são os erros mais comuns que a gente comete na hora de comprar peças com esses tecidos? Comprar peças muito justas ao corpo, que além de marcar, podem ser que deformem a peça, ou mesmo deixem a malha invisível, né? Transparente, não invisível. Ainda não achamos essa tecnologia, mas transparente. Como vocês viram, assim, alguma legging que mostra tudo, aquela transparência, aquela coisa que fica ali meio estranho. Vou colocar aqui exemplo para você ver, esse exemplo aqui, entendeu? Eu acho que você não vai querer esse caimento, não é mesmo? Então lembra de comprar a peça de acordo com o seu tamanho.